Olá para você. Em final de 1960, mais precisamente no final do ano de 65, a Canadian Sports Car Club e a Sports Car Club of America se juntaram para formar um novo campeonato que ficou batizado, como você vê aí, né, Canadian American Challenge Cup, que é um torneio que eu considero um dos mais sensacionais, mais espetaculares que já foi inventado no automobilismo. Por quê? Por causa do regulamento. O regulamento era assim, é livre. Isso mesmo, é livre. Você usa o motor que você quiser, 4 cilindros, 6, 8, não existia 12 na época, né? 10 na época, mas existia 12, existia 16. Você podia pôr turbo, você podia usar um motor super alimentado, um câmbio automático, câmbio manual, você usava o que você quisesse. É simples assim, a cilindrada, problema seu, usa a cilindrada que você quiser. E por isso o campeonato era sensacional, porque permitia aos criadores, aos donos da equipe, na época os mecânicos, não se falava em engenheiro, não era engenheiro da equipe, era o dono da equipe, o chefe de mecânica que desenvolvia e desenhava o carro e tal. O Bruce McLaren não era engenheiro, ele desenhava, projetava o carro. Né? Então, era um campeonato simplesmente maravilhoso, espetacular. É uma pena que com o passar dos anos, por causa da crise de combustível, era uma categoria com carros pesados, com mais de 700 cavalos lá na década de 60, final, né, de 60. Então o consumo era altíssimo. Né? E aí a pressão sobre o consumo acabou fazendo com que o campeonato nesse modelo se encerrasse em 74. 75 e 76 ele não foi disputado, volta em 77, mas aí já com um monte de restrições e tal. Então aí eu nem vou falar dessa época porque durou pouco tempo e também não tinha. Acho que foi um campeonato de Lola e mais um ou outro pequeno fabricante americano, então não tem importância. Quer dizer, não tem importância eu falar aqui, né? Eu quero falar sobre a época de ouro da Canan. Se você gostar do vídeo, claro, deixa seu like e se inscreva no canal. Vamos junto? 66 começa o campeonato e o Surtees com Lola T70 MK2 Chevy, que você vê aí, vai ser o campeão. Ele vence 3 das 6 provas, mas na penúltima prova, ele, o Mark Donohue, o Bruce McLaren e o Phil Hill, todos tinham chances de conquistar o título. Mas ele ganha as duas últimas corridas e leva para casa. Né? O Donohue correu com Lola, Dan Gurney correu com Lola, eles venceram uma prova cada um. Phil Hill correu com Chaparral, venceu uma prova. Bruce McLaren acabou chegando em terceiro no campeonato. Ele não venceu nenhuma prova, mas marcou ponto em todas as corridas, mostrando que a McLaren já estava forte. 67, como esperado, então, Bruce McLaren conquista o título com essa McLaren M6A Chevy. O Denny Hulme vai ser vice-campeão. Curiosidade que o McLaren venceu duas provas, foi duas vezes segundo colocado. O Denny Hulme venceu 3 corridas, mas teve problemas nas outras e por isso, por pontos, o McLaren levou o título. John Surtees venceu a última prova daquele ano e destaque aí o Mark Donohue de Lola e o Phil Hill de Chaparral, que também fizeram um campeonato muito interessante. 68 então, o Daniel Hulme dá o troco e aí ele vence novamente 3 provas das 6 do campeonato. O McLaren só vence uma corrida, Mark Donohue de Lola vence uma prova e Phil Hill de Chaparral vence a outra prova. E com isso, o título acaba na mão do Hulme com a McLaren M8, que você vê aí. Inclusive a M8 é das mais lindas da McLaren, né? Carro que esteve no Brasil e a gente pode ver M8, M8D e M8F estiveram disputando a Copa do Brasil por aqui. Bom, chega o ano de 69 e a McLaren simplesmente destrói os concorrentes, né? Nem Lola, nem Chaparral, nem Ferrari, nada. Ninguém conseguiu oferecer resistência. Bruce McLaren vence 6 das 11 provas e o Denny Hulme vence 5 das 11, ou seja, 11 provas vencidas por esta McLaren que você vê aí, M8A Chevy, um carro espetacular com uma asa enorme, conforme você vê. Era um carro que já era mais leve do que os outros, né? Basicamente a mesma potência,
todo mundo usava motor Chevy, alguns usavam motor Ford, mas eram equipes fracas, e eles então dominaram o campeonato de forma arrasadora. Em 1970, a McLaren volta a vencer o campeonato com Denny Hulme, 6 vitórias em 10 corridas. O Peter Getty de McLaren vence uma prova, Dan Gurney também de McLaren vence outra prova, e as corridas restantes foram vencidas por Porsche de pilotos independentes. Por quê? Porque as McLaren quebraram e então não teve condição. Durante o campeonato todo, mesmo com a Ferrari, né, que entrou participando já com primeiro 430 P4, depois 612, depois 712, não foram adversários para a equipe neozelandesa, que havia perdido o seu fundador num acidente lá em Goodwood. Em 1971 nós temos então o Peter Revson, que você vê na foto, pilotando o M8F, vencendo 5 das 10 provas. O Denny Hulme vence 3 provas, e o Jack Stewart, ele mesmo, tricampeão mundial da Fórmula 1, pilotando Lola, vence 2 corridas, mas como a gente já falou, né, a McLaren continuava o domínio. O carro era muito bom para pilotar, bem ágil, digamos assim, para um carro desse tamanho, e por isso acabava levando vantagem sobre as outras equipes e outros pilotos. Em 1972, George Follmer acaba sendo campeão com essa incrível Porsche 917/10, que está ali no canto do lado direito em cima, um carro que passava de 1000 cavalos, era um absurdo de potência. Também não deram chance para ninguém, né? O Follmer vence 5 das 9 provas. O Hulme, ainda de McLaren, mas o McLaren que perto da Porsche, né, era muito menos potente, vence 2 corridas. E eu pus em destaque a foto grande o nosso querido José Carlos Patti, porque ele disputou 3 provas com essa Shadow MK3, foi 4º lugar nessa prova que você vê aí, essa foto, em Edmonton, no Canadá. Numa outra corrida ele foi 9º, e na outra corrida ele praticamente nem largou, porque o carro teve problema elétrico e ele não pôde competir. Mas começava aí a era Penske-Porsche. Em 1973, então, o Mark Donohue, também da Penske, agora com Porsche 917/30, era um carro mais potente ainda que o anterior. Ele vence 6 das 8 provas, imagine você. E o George Follmer acaba vencendo as 2 últimas corridas. Domínio completo da Penske Porsche. Lembrando que nesse momento, 73, a McLaren já não tem participação oficial. Todos os carros da McLaren tinham sido vendidos, exceto aqueles que eles guardaram no museu. E então eram equipes independentes que participavam dessas provas, mas a Penske não deu chance para ninguém. O último ano que a gente vai abordar aqui é 74, você vê Jack Oliver com a Shadow DN4 Chevy, um carro baixo, como dá para perceber, né? Uma aerodinâmica diferente em relação aos outros, extremamente leve e por isso muito veloz. Foram só 5 provas nesse ano, o Oliver venceu 4 corridas, ou seja, ele só não venceu a corrida que ele quebrou logo de cara, né? Não fosse isso, ele também teria vencido. Mas a categoria já estava muito pressionada para diminuir o consumo de combustível. Mas como é que você vai diminuir o consumo de combustível de um carro que tem 800 cavalos lá na década de 70, onde a eletrônica ainda era muito incipiente? Não tinha como, né? E por isso a categoria fecha as portas no final do ano, deixando muitas saudades, porque para mim é a maior categoria, uma das mais interessantes que já existiram. Mas tem mais informações ainda no próximo slide. Bom, e como reforço do que eu disse, do que o campeonato foi muito importante em um certo momento, você vê as marcas que estiveram envolvidas nessa disputa: Alfa Romeo, BRM, Chaparral, Chevrolet, Chevron, Ferrari, Ford, Frisbee, que era um construtor pequeno americano, Lola, Marti, Porsche, Roush, Shadow e VDS, que era outro construtor pequeno norte-americano. E olha os pilotos, aqui eu separei os mais de renome, né?
Jack Stewart, John Surtees, Carlos Pace, Bruce McLaren, Denny Hulme, Dan Gurney, Chris Amon, Mario Andretti, Peter Revson, François Sever, George Foreman, Phil Hill, Jim Howell, Jack Oliver, Jack Hicks, Alan Jones, Patrick Tambay, Graham Hill, Pedro Rodrigues, Mike Spence, Parnelli Jones, Joe Seifert, Andrea De Adamit, Jack Brabham, Vic Elford, Sam Pose, Jean-Pierre Jarret, Jody Scheckter, Hurley Haywood e Mark Donohue, para citar alguns, porque tem outros pilotos, né? Era uma categoria muito interessante. E embaixo você vê o Chaparral 2J, que foi o precursor, o criador do efeito solo. Você vê que o carro é um caixote, né, totalmente fechado, embaixo tinha mini saia, e ele ainda usava esses aspiradores na parte de trás. Todo mundo fala ventilador, né, mas na verdade é um aspirador, porque ele puxa o ar de dentro, debaixo do carro para fora. Era uma revolução. Não funcionou muito bem, era rapidíssimo, mas não funcionou muito bem porque tinha muitos problemas no motor elétrico e atrapalhava demais o carro. Esse campeonato voltou a ser disputado de 77 a 86 em outro formato, mas como eu disse, com equipes locais, bons pilotos, né? Patrick Tambay, Alan Jones, Jack Hick, Jody Scheckter e tal. Mas como importância ele já não tinha um destaque mundial não. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.